Bom dia, astro! Que você possa ter um excelente dia e que você possa regozijar e alegrar sempre no Senhor, que é a centelha que habita em você. Eu quero estar meditando neste dia no livro de João, né? É o apóstolo João, no capítulo 11, o versículo 33 em diante, que eu vou estar lendo, diz assim: Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Só até aqui. Acredito que muitos conhecem essa história, né, de Lázaro, Marta e Maria. Jesus estava um pouco distante da cidade de Betânia, onde moravam Lázaro, Marta e Maria. E algumas pessoas foram enviadas por Marta e por Maria até Jesus, dizendo que Lázaro estava doente. Mas Jesus não foi de imediato para aquele lugar. Ele esperou um pouco. E realmente, de fato, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E já havia até deixado grandes lições para Marta, que quando Marta e Maria receberam Jesus em sua casa a uma certa época, Marta ficou atarefada, né? Ficou fazendo ali, arrumando a casa, fazendo almoço, né? Jantar, fazendo as coisas para o mestre. E aí Maria não quis saber de nada, não foi fazer nada. Maria se atirou aos pés de Jesus para o adorar, para estar ouvindo Jesus. E uma coisa que cativa, que comove o coração de Deus é você não ligar para nada. Ligar, entre aspas, você não fica preocupado com nada, mas se atira aos pés de Cristo. O busca, quer realmente ouvir a sua voz. E isso cativa, move o coração dele, né? E aí a gente vê que Marta, incomodada com aquilo, fala para Jesus: Não te importas que Maria vem me ajudar? Aí ele vira para Marta e diz assim: Olha, Maria escolheu a boa parte e isso não vai ser tirado dela. E aí nós vemos a trajetória de Jesus sempre sendo hospedado por Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro, agora doente, as suas irmãs mandam chamar Jesus, falando que Lázaro estava doente. Mas Jesus fica quieto. E os discípulos incomodados falam: Mestre, você não vai lá? Aí ele falou assim: Olha, fica tranquilo que essa doença não é para a morte. Só que uma coisa acontece: ele morreu. Aparentemente morreu. Mas a morte não existe porque Deus é Deus de vivo e não de morto, certo? Então, passa o tempo e Jesus fala: Agora vamos subir. Quando Jesus está voltando e chega, né, nas redondezas, chegam algumas pessoas e falam: para Marta, o mestre, Jesus está chegando aí. E aí Marta corre para Jesus, vira e fala assim: Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus fala: Marta, Marta, se creres tu verás a glória de Deus. Teu irmão há de ressuscitar. E aí Marta responde para Jesus: Eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Só que Jesus não estava falando do último dia, ele estava dizendo que ele de fato iria ressuscitar. E ele vira e fala para Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem estiver em mim nunca morrerá. Quem crer em mim nunca morrerá. E Marta não entendeu.
Mas Jesus, ele foi enfático nessas respostas para Marta. E continua andando. Só que aí, Marta, Jesus manda chamar Maria, Marta vai chamar Maria. Ao chamar Maria, Maria vem ao encontro de Jesus e a mesma atitude que Marta teve, Maria tem agora também. Se atira aos pés de Cristo, de Jesus, e vira e fala: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, ele se comove de profunda compaixão, ele se consterna lá dentro e aí chora. Então, nesse momento é que eu quero estar trazendo algo muito precioso que está no meu coração. Eu contei a história para mostrar o se colocar no lugar do outro. Jesus aqui, ele se coloca no lugar de Maria e até das pessoas que estão chorando porque ele sentiu profundamente aquilo. Só que quando Marta chegou, né, Jesus ele fala para ela, é muito prática. Por quê? Porque Marta é muito prática. Marta é das pessoas que fazem, que agem. Então Jesus fala para ela, de cara, olha, teu irmão há de ressuscitar. Mas ela já sabia e ela jogou para o final, para a ressurreição do último dia. Só que Jesus falou, é agora. Só que quando Maria chega, Maria é aquela que já tinha se jogado aos pés dele para ouvi-lo. Maria era a pessoa que largava tudo para ouvir o mestre. Era dócil, mais dócil, não era tão prática. E aí Jesus se coloca no lugar dela. Então nós vemos duas atitudes de Jesus aqui, né? Eu vi duas atitudes que eu quero trazer hoje aqui, de empatia e alteridade. Eu consigo perceber duas coisas aqui, a empatia e a alteridade em Jesus. Essas duas palavras hoje, muitas pessoas confundem, mas tem diferença entre empatia e alteridade. O que é empatia? Vou falar primeiro da empatia. A empatia é a capacidade de sentir o que o outro sentiria caso você estivesse na mesma situação vivida por ele. No caso, em outras palavras, significa buscar a compreensão dos sentimentos e das emoções alheias através de uma análise aprofundada e racional. Então, etimologicamente, temos no vocábulo pathos, no grego, que diz respeito a todos os sentimentos, todos, ira, raiva, paixão, amor, todos os sentimentos. A adição do prefixo sim, para ficar simpatia, que derivou a simpatia, é sofrer juntos, compartilhar sentimento. Já o acréscimo em, para ficar empatia, é a capacidade que uma pessoa tem de se colocar no lugar de outra. E aí aqui a gente vê a empatia em Jesus colocando a empatia com Maria e as pessoas que estavam chorando. Como eu disse, aqui ele sentiu profundamente uma compaixão e ao mesmo tempo uma indignação, né, de ver ali Maria nos seus pés chorando e com a mesma pergunta e com a mesma afirmação de Marta: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós vemos aqui a empatia de Jesus para com Maria. E a empatia, ela pode ser dividida em 5 etapas. O primeiro é a consciência. Consciência de quê? Dos sentimentos, necessidades e problemas dos demais. Então, a empatia, você gera essa consciência dos sentimentos, necessidades e problemas dos demais. Você não é apático, você é consciente do problema, você é consciente do sentimento que aquela pessoa tem, né? E da necessidade e do problema dela. Então aqui Jesus ele demonstrou a consciência do sentimento que Maria demonstrou e as pessoas que estavam com ela, a necessidade que havia de ser rápido e prático, de ir lá ressuscitar, porque até então Jesus estava
mas tranquilo, Marta chegou, ele deu a resposta e ele estava ali com a multidão. Mas quando Maria chega e tem essa conternação, essa demonstração de sentimento, então a gente vê a consciência mais aprofundada da empatia de Jesus, se tornando consciente do sentimento de Maria, da necessidade que ela tinha e o problema que ela estava vivenciando. Então logo ele fala, onde colocaram o corpo? Então a praticidade de Jesus agora foi assim, onde colocaram o corpo? Me leva até ele. E aí a gente vê aqui manifestada a consciência de Jesus. Segundo, a capacidade para responder aos demais, expressando que os temos compreendido. E aqui Jesus ele manifestou isso. Né? O meu grande espelho, o que eu me coloco para espelhar, eu sei que ele é a perfeição, ele foi o homem perfeito, mas eu não consigo ver nenhuma pessoa na terra para que eu possa me comparar a ela. Então eu me coloco como Jesus. Pode ser que eu não atinja a perfeição dele, mas pode ser que sim. Por que não? Se eu me colocar nesse propósito, atingirei. Afinal, aquilo que o homem pensa, isso é. Se eu penso que posso atingir, possivelmente poderei atingir. Então, essa capacidade Jesus demonstrou, respondendo a todos ali, né, de forma prática. Terceiro, destreza para compreender, expressar e regular os fenômenos emocionais. Jesus ali ele mostrou essa destreza para com Maria e todos os demais, expressando e regulando os fenômenos emocionais das pessoas e dele mesmo, principalmente dele mesmo ali, porque ele chorou junto. Ele sentiu, ele se colocou no lugar ali de Maria e aí ele foi rapidamente a destreza e fez. Pediu para que mostrasse o túmulo e foi em busca para realizar aquilo que havia sido proposto em seu coração. Quarto, esforço por compreender os sentimentos e atitudes das pessoas. O que mais nós vemos em Jesus é esse esforço. Ele dava sempre assim uma resposta à altura para quem merecesse, como os saduceus, os fariseus e a multidão, os discípulos, cada grupo, a gente vê diferença, isso. Jesus não trata todo mundo igual, nós vemos diferenças nestes tratamentos, por isso às vezes a gente quer colocar todo mundo igual, mas é igual em pessoa, mas na atitude, no tratamento, no relacionamento existem diferenças. Os relacionamentos existem diferenças. Eu não vou ter o mesmo relacionamento com uma pessoa ou com a outra. Há diferenças, porque nós estamos vendo isso aqui em Jesus. E é manifestada a diferença, até dentro dos próprios discípulos. 12 discípulos, haviam 3 mais chegados a Jesus. E dos 3 mais chegados, um mais chegado ainda. Então, assim, é por causa de quê? É por causa de Cristo? Não, o relacionamento, a pessoa que se chega mais. E Deus sempre quis ter relacionamento com o ser humano, uma intimidade, mas o ser humano é que se afasta dele. Então nós temos que ter um esforço para compreender também os sentimentos divinos e a atitude do Todo-Poderoso para conosco. Olha só, fica a dica. Quinto, né, esse foi o quarto, esforço por compreender. Agora o quinto, esforço por entender as circunstâncias que afetam os outros. A circunstância, ela é muito interessante. Determinada circunstância pode me afetar profundamente e não afetar você. E aquilo que afeta você, não me afetar. Então eu tenho que promover um esforço por entender estas circunstâncias. Quando eu consigo compreender, tomar consciência, capacidade, destreza, esforço por compreender e entender essas etapas da empatia, eu vou então perceber que existem 3 tipos de empatia. A primeira, empatia afetiva, que é pessoal particular uma com o outro, que é um espelhamento, né? No caso, diz respeito às sensações e sentimentos que temos em resposta ao outro, é como um espelhamento. É um espelho, você vê no reflexo do espelho. Então você sente o que o outro está sentindo. De fato, é uma empatia afetiva. Você sente por espelhamento o que o outro está sentindo.
O segundo tipo de empatia é a cognitiva. A cognitiva é a habilidade de identificar e entender as emoções de outras pessoas, como se olhássemos para as situações através da perspectiva do outro. Então é como se você colocasse realmente no lugar do outro, entendesse, olhasse. Aí para isso precisa da empatia afetiva, porque é uma ligação, é um tipo. Se você não consegue fazer o espelhamento, você também não consegue, pela cognição, entender e identificar. Então você tendo o primeiro tipo da empatia afetiva, você consegue desenvolver a habilidade da empatia cognitiva. A terceira, empatia somática. Então essa somática, ela é mais profunda, porque é uma reação física provavelmente baseada nas respostas dos neurônios espelhos, que acontecem em nosso sistema nervoso somático. Então assim, realmente essa empatia quando Maria se jogou aos pés de Jesus, chorando e dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ele teve instintivamente, assim, automaticamente, na mesma hora, a mesma reação. Se colocou como espelho, ali no momento mesmo, ele foi empático nos três tipos: afetivo, cognitivo e a última, somática. Por quê? Ao somar tudo isso, ele teve profunda empatia que ele chorou junto. Jesus se importa com o que você sente. Principalmente se você é uma pessoa que se dedica a ter relacionamento com ele como Maria. E como Maria tem um relacionamento com Jesus, ele teve essa empatia com ela. Aí você fala, mas por que com Marta, quando Marta chegou e falou, ele não teve essa mesma empatia? Por quê? Porque com Marta, ele teve alteridade. E aí eu entro no outro sentimento de alteridade. Qual a diferença? Muitas pessoas confundem a empatia com a alteridade. Mas há uma diferença, uma leve diferença. A alteridade é a capacidade de reconhecer que o outro é daquele jeito. Porque ele é, simples assim. Essencialmente diferente de você. Na etimologia da raiz alteridade, que é de alteritas, do latim, é ser o outro. Uma coisa que Jesus nunca fez foi interferir no que o outro quer, no que o outro deseja. Ele chama. Ele está pronto, ele está aqui. E quem escolhe segui-lo ou procurar ser como ele, ser realmente cristão, que o cristão é aquele que segue a Cristo, como seguir a Cristo? É praticar o mesmo que ele praticou, procurar sentir o que ele sentiu, procurar exercer a sabedoria que ele teve, procurar ser gentil com as pessoas como ele foi. Então, ser cristão é seguir a Cristo e ser como Cristo. Como Paulo, ele disse, porque já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, porque Cristo vive em mim. Então agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, então agora não sou eu mais que vivo de acordo com as minhas vontades, as minhas paixões, mas é de acordo com a vontade dele e eu sigo aquilo que ele quer para minha vida. E quando eu sigo para a minha vida aquilo que ele quer, eu consigo fazer essa diferenciação também. Porque as pessoas são diferentes. Então ele agiu com alteridade para com Marta, porque Marta era daquele jeito. Ele sabia que ela era daquele jeito, ela era muito prática e ele agiu de maneira prática com Marta. Mas com Maria, que era sensível, que se jogava, que se dedicava a ouvi-lo, que era dada ao sentimento, Jesus agiu de forma diferente, não com alteridade,
alteridade, mas com empatia. E nós temos que aprender a diferença de cada sentimento, de cada jeito de agir, sabendo que cada pessoa é diferente. As pessoas não são iguais, não existe pessoa igual. Às vezes podem ter comportamentos diferentes, mas agem igual. Não agem iguaizinhas. Não somos iguais na maneira de agir. Mas cada um de nós somos especiais para Deus. E se você é de maneira prática, de maneira de posição, Deus ele vai agir de maneira também assim, te dando esse respeito, porque ele te deu a livre escolha, ele deixou você escolher. Mas se você é mais emotivo na emoção, ele também vai te entender e ele vai realizar. Agora, para todo tempo, nós temos que estar em Salmo 46. É uma fé perfeita em Deus. Independente do momento, da circunstância que você esteja vivendo ou passando, tem que ter confiança e calma. Como diz o versículo 10 de Salmos 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O negócio é acalmar a mente, acalmar os sentimentos, acalmar o coração, porque ele é poderoso para fazer todas as coisas. Na verdade, ele já fez, né? Ele já fez todas as coisas e nós temos que agir em cima daquilo que ele já fez, para o nosso bem e o bem do nosso próximo. A nossa consciência do bem e do mal acesa, para sempre realizar o bem. Então fica aqui a diferença de empatia. Eu me coloco no lugar do outro como se realmente eu fosse o outro. Eu consigo colocar na situação do outro e sentir igual. A alteridade, eu entendo, eu respeito a posição do outro e o vejo em sua forma de ser. Ele é aquilo que é e eu não vou mudar. Mas ele vai mudar se ele quiser ou não. E aí Deus, né, ele age de acordo com aquilo que você é. E você entendendo que você é quem é você entendendo quem é você consegue viver bem e melhor. E você consegue controlar a energia que há dentro de você, do bem e do mal. Então, nessa manhã, que você tenha entendido a questão da empatia. Se você é uma pessoa empática e se coloca no lugar do outro, aprenda a se proteger, para não viver sofrendo. Agora, se você é uma pessoa assim, empática, entenda o outro lado da alteridade, porque é muito importante. Jesus entendia isso, e Jesus ele colocou a alteridade e a empatia num lugar só. Para uma pessoa, Marta, ele foi áltero, né, se é que existe essa palavra, mas ele agiu com a alteridade. E com Maria, ele agiu com empatia. Então que nós possamos aprender a agir da maneira certa e correta, equilibrada com cada pessoa que precisa do nosso amor. Porque a luz que brilha através de nós e se expande, a maior que pode ser vista pelo mundo é o amor. A centelha divina manifestada neste mundo é o amor. Então ame, aprenda a empatia, mas também aprenda a alteridade. Que Deus te abençoe e brilhe a luz divina do amor neste mundo.